Não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo. Uma frase de John Rockefeller. Desistir do bom para perseguir o ótimo. Nós temos que saber avaliar os cenários, escolher as melhores estratégias, seguir os melhores caminhos. E não precisamos, não devemos ficar resistentes a mudanças de rotas. A vida não é uma linha reta. Nós temos que ter a sabedoria de perceber os momentos que temos que fazer novos movimentos. Então, a vida não é uma linha reta. É preciso ter flexibilidade. A propósito, tratamos sobre isso no nosso programa de desenvolvimento de lideranças. Estamos dando continuidade no nosso programa da Turma 1. Em breve deveremos abrir inscrições para a Turma 2. O programa de desenvolvimento de liderança é um programa, um treinamento que eu já fiz há algum tempo presencialmente junto a empresas e estou agora levando ele para este ambiente da internet. Estamos com a Turma 1 em pleno voo, vamos dizer assim, e existe um módulo onde nós falamos das características que as empresas, as grandes empresas, almejam em seus candidatos. E dentre elas está justamente essa questão da flexibilidade e da adaptabilidade. É o que nós podemos traduzir, explicar como espírito de abertura. Nós temos que ter espírito de abertura para poder nos reposicionar diante dos cenários, diante das circunstâncias. Então, a ser flexível e ter adaptabilidade é muito importante e são características muito valorizadas pelas grandes empresas atualmente, ok? Bom, uma outra reflexão nesse início de vídeo, para dar uma chacoalhada no cérebro. Ore como se tudo dependesse de Deus. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Isso é fundamental porque nós somos as nossas escolhas, o que a gente faz hoje vai determinar o nosso amanhã. Nunca se esqueça disso. Bom, a Oi anda em choque com os bancos e aí eu queria apenas dizer que não é surpresa, porque esse choque ele vem desde 2020. Quem nos acompanha sabe que desde a Assembleia Geral de Credores, em setembro de 2020, esse choque foi estabelecido e continua, né? Os bancos não ficaram conformados com o resultado daquela Assembleia de Credores, que eles foram votos vencidos. Então, a Oi continua aí no embate. Os bancos, hora ou outra, tentam questionar questões relacionadas à recuperação judicial e vão continuar assim, vão continuar sempre recorrendo. Não há nenhuma surpresa em relação a isso, viu? Não há por que se preocupar. Foram votos vencidos com relação à redução do valor que a Oi tinha a pagar. Houve uma redução de 55% e há uma previsibilidade de pagamento a partir de 2024. Então, isso foi o que foi definido e acordado lá na Assembleia de Credores e os bancos já recorreram aí inúmeras vezes à Justiça. Vão continuar esperneando, mas eu não vejo nenhum perigo em relação a essa ação dos bancos na Justiça contra a Oi. Muito bem, você já deve ter ouvido, porque nós falamos já aqui algumas vezes, sobre a Aloha Fibra. É a antiga EB Fibra, que pertence ao grupo EB Capital, que é um fundo de investimento criado pelo Pedro Parente e com um dos donos da RBS lá do Rio Grande do Sul, a família Sirotsky, que eles criaram um fundo de investimentos e uma das empresas do fundo é exatamente a Aloha Fibra. E é uma holding de provedores regionais
Hoje ela tem 1,3 milhão de clientes conectados na banda larga fixa, 1,3 milhão de clientes conectados na banda larga fixa, o que coloca a Aloha hoje como a terceira maior empresa de fibra ótica do Brasil. Terceira maior empresa de fibra ótica do Brasil. Primeiro está a Vivo, em segundo a Oi, em terceiro a Aloha Fibra. Ela deu uma declaração recente de que está diminuindo o ritmo de construção de redes FTTH e voltando a mirar nas aquisições. Ao mesmo tempo, estuda possibilidades estratégicas para a própria empresa, segundo fontes aí da EB Capital, que já foi divulgado, na verdade, que eles buscam um sócio ou até mesmo, quem sabe, um comprador. Os fundos de investimentos, a lógica é essa, né? Eles organizam ativos, empresas, fazem essas empresas terem bons índices de desempenho, alcançar uma boa relevância no mercado e depois passam adiante e colocam lucro no bolso. É isso que acontece. Então, na sexta-feira, 18 de novembro, né, a direção da empresa teve um encontro, né, a direção da empresa teve um encontro com a imprensa em São Paulo e eles falaram um pouquinho sobre os planos, né? Eles estão aí já ampliando a cobertura para 7,6 milhões de casas passadas em mais de 270 cidades, isso considerando a banda larga, né? Considerando a banda larga, eles vêm aí crescendo, né? E aí, nesse aspecto, né, em 2022, a entrada de clientes no grupo ocorreu exclusivamente de forma orgânica. A última aquisição que a empresa fez tinha sido em 2021, da New Fibra. Até outubro deste ano, cerca de 240 mil assinantes foram adicionados pela empresa, que investiu 600 milhões de reais em capex de expansão de rede no período, totalizando 1 bilhão de reais no chamado capex de caixa. Até o fim do ano, o montante apenas para expansão de rede deve totalizar 800 milhões de reais, em marca que deve ser mantida no ano que vem, quando aquisições devem voltar à pauta. Focamos 100% dos esforços neste ano no crescimento orgânico e colocamos muita ênfase nisso, o que nos coloca a possibilidade de retomar equilíbrio entre orgânico e inorgânico a partir de agora, disse o CEO da Aloha, Alexandre Mosch. Já a possibilidade de uma segregação de infraestrutura e clientes da própria empresa foi classificada como algo avaliado apenas pela EB Capital, que está recebendo propostas pelos ativos e gerando interesse entre players do mercado. Essa eventual segregação tem que ser feita, mas não muda o que estamos fazendo no dia a dia, disse Mosch. No terceiro TRI de 2022, a Aloha teve receita de 358 milhões de reais, uma alta de 6% ao ano. O EBITDA está em 131 milhões, um salto de 41%. A margem EBITDA de 37%. A empresa espera incrementar e chegar até o fim do ano em 40%. A infraestrutura da Aloha soma mais de 114 mil quilômetros de rede, com backhaul de fibra passando por 650 cidades. Maior consolidadora de ativos do mercado, a Aloha tem a operação dividida em polos, sendo o MobiWire, que é a junção das cearenses Mob Telecom e o Wirelink, a âncora em boa parte do país a partir do Nordeste, né? Então temos aí um pouco essa estratégia que vem sendo adotada pela empresa. Os demais polos são liderados por Sun City, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e pela VIP Telecom em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, totalizando 9 marcas ativas e que não devem ser descontinuadas no primeiro momento, né, por conta dos seus contextos regionais. No momento, as 3 frentes de negócio têm planos de crescer para o mercado do Centro-Oeste, inclusive com a ida da Sun City para o mercado de Brasília. A empresa ainda é uma das participantes do consórcio neutro de Infovia 00, parte do programa Norte Conectado, que vai interligar aí Macapá e Santarém, no Pará.
há uma expectativa que o trecho se torne comercialmente ativo muito em breve. Então, notícias da Aloha, né? Vamos acompanhar essa empresa, porque essa empresa está no radar de grandes players, como é o caso aí de Oi Vital e também da Telefônica Vivo, certo? Também está de olho nesta empresa. Você já é assinante da seleção de empresas? Se não, aproveite. Nós estamos com o nosso estudo e você pode adquiri-lo por apenas R$360, que é o preço que você pode dividir em 12 parcelas. Do que consiste esse estudo? Ele é exatamente uma análise de cenário macroeconômico. Nós observamos o mercado internacional, China, Estados Unidos, Brasil. Nós olhamos como estão estes mercados, quais são os cenários mais prováveis e possíveis, procuramos diluir aquele excesso de ruído que existe, né? De pessimismo que semeia aí a mídia financeira, lhe dando vamos dizer assim, uma possibilidade de ter mais conforto na sua reflexão e na sua tomada de decisão. Além disso, eu mostro as empresas que eu estou investindo e que eu estou estudando, que me despertam interesse, sempre ativos com visão de longo prazo, que eu pretendo carregar por 5 anos, 6 anos, 7 anos, entendeu? Então, é investimento de longo prazo. E aí a gente vai falando sobre balanceamento desses ativos, pontos de entrada, sempre aproveitando as correções, que são os melhores momentos de entrada. Então, faça essa viagem conosco, venha para a nossa seleção, tenho certeza que você vai gostar. E se você já é assinante, aproveite, porque até 15 de dezembro a gente está com nossa oferta especial para quem já é assinante para fazer a renovação. Então corra, porque essa atual edição que nós estamos da seleção de empresas se encerra, a assinatura de quem fez se encerra agora em janeiro. Então faça a sua assinatura antecipada e tenha direito à nossa oferta especial. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!